Boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome do prefeito Cleiton Machado, estamos dando início a esta reunião. A Prefeitura tem o imenso prazer de dar início à sexta das 8 reuniões que tiveram início no dia 28 de setembro e ocorrerão no município até o dia 7 de outubro, para ouvir o que a população tem a sugerir na elaboração do novo Plano Diretor 2016. Gostaria de convidar para que viesse aqui dar uma palavrinha de boas-vindas a todos o secretário de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Valinhos, senhor André Barducci. Boa noite, tá ligado. Boa noite a todos. Meu nome é André Barducci, sou secretário de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura. Nós estamos realizando as reuniões setorizadas do Plano Diretor. Hoje é a reunião de número 6, são 8 no total. Nós dividimos o município em 8 setores para facilitar, né, em vez de fazer em uma ou duas reuniões, para facilitar o deslocamento de vocês, para estar escutando o que a população tem para contribuir na elaboração do Plano Diretor. A reunião vai ter o seguinte encaminhamento. O Pedro, da empresa GIA, vai fazer uma breve apresentação do que é Plano Diretor. Após essa apresentação, nós vamos estar dividindo em 2 grupos. Tem uma mesa do meu lado esquerdo, outra do lado direito, que vocês vão estar participando para dar essa sugestão. Nessa mesa tem um mapa do município, um mapa dessa região específica, o setor 6, de forma mais ampliada. E também tem folha para fazer uma ata de reunião. Entre vocês vai ser escolhido um relator, tá? Que após todas essas informações, as sugestões vão ser relatadas, a pessoa vem até aqui na frente e vai ler. Depois de finalizado esse processo das 8 reuniões, a Prefeitura, juntamente com um pré-diagnóstico que está sendo finalizado da parte técnica na Prefeitura, somado aos anseios todas que estarão contidos nas atas, vai ser feito um anteprojeto de lei. Esse projeto de lei vai ser encaminhado aos Conselhos de Desenvolvimento Urbano e Conselho de Meio Ambiente para as discussões. Após essas discussões, a Prefeitura finaliza esse projeto e encaminha para as audiências públicas. Depois dessas audiências públicas, é feito um projeto de lei final e encaminhado ao Legislativo para o prosseguimento. Tá bom? A reunião tem a Prefeitura se divide em alguns grupos, né? É um relator, hoje é a Paula Stevenson, que está aqui, e em cada mesa tem um técnico, que hoje é o Pedro Marcon, da Secretaria de Obras, e o Botura, né? E o Botura, engenheiro, que está aqui do Departamento de Águas e Esgoto. Fora a Paula, o Botura e o Pedro, tem outros técnicos da Prefeitura, que nós vamos estar presentes aqui. Se tiver alguma dúvida, nós vamos estar conversando aí, tá bom? Boa noite, obrigado pela presença de todos. Lembrando que a organização desta reunião fica a cargo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e também da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais. Agradecer a presença do secretário Luciano, de Assuntos Internos da Prefeitura. Agradecer a todos que vieram aqui participar desta reunião importante para a nossa cidade. Esse é um momento muito importante para o município, porque se propõe a reavaliar o formato e a vocação de nossa cidade, levando-se em consideração seus potenciais, limitações e a vontade da população. Essa iniciativa de realizar as reuniões setoriais e não somente as audiências públicas é inédita no município, pois amplia o debate e demonstra a posição democrática do Executivo. Para que as discussões sobre o planejamento da cidade pudessem ser acessíveis a todas as comunidades, a Prefeitura de Valinhos dividiu o território do município em 8 setores. Hoje vamos ouvir o que tem a dizer a comunidade do setor 6, que engloba os seguintes bairros:
Eu vou ler aqui, eu sei que todos têm aí, mas é importante que a gente diga aqui. E se eu pular algum nome aqui de algum bairro, por gentileza, me ajudem. Bairros Invernada, Nova Itália, Nova Suíça, Jardim Recanto, Chácara Silvânia, Joapiranga 2, Vale do Itamaracá, Sítio Recreio dos Cafezais, Vilagem Visconde do Itamaracá 1 e 2, Atenas, Világio Canto del Bosco, Ouro Verde, Jardim Paiquerê, Porto Seguro Village, Apaga Fogo, Reserva das Palmeiras, Jardim Valença, Dois Córregos, Fazenda São José, IP Dourado, Vila Lombarda, Village Sanssouci, Ponte Alta, Jardim Fiorella, Parque Florense, Jardim do Lago, Jardim Lorena, Jardim Maracanã, Jardim Pacaembu, Jardim Santa Cecília, Santa Escolástica, Jardim Morada do Sol e Jardim Universo. A dinâmica da reunião de hoje será a seguinte: primeiro, apresentação da empresa GIA, contratada para assessorar o município na elaboração do Plano Diretor 2016, que fará breve explanação a respeito do conceito de Plano Diretor. Segundo, para início dos debates entre os munícipes, haverá divisão da comunidade presente em dois grupos de trabalho, sendo que cada grupo terá à disposição um mapa do setor e um técnico da prefeitura para auxiliar na leitura do mapa. Terceiro, após, os próprios cidadãos redigirão um documento com as sugestões que deverão ser manuscritas em letra de forma para evitar problemas de leitura. Quarto, por fim, os munícipes poderão escolher entre si um representante para ler as propostas com o microfone aqui à frente. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los mais uma vez a participar das demais reuniões, cujas datas e locais podem ser encontrados e acessados no site da Prefeitura. E as atas de todas as reuniões serão publicadas no Boletim Municipal do dia 16 de outubro de 2015. Queremos agradecer aqui também a Secretaria da Educação e a diretora dessa escola, a diretora Marta, por nos ceder esse espaço para que nós pudéssemos realizar esta reunião. Convido agora o arquiteto Pedro, da GIA, para explicar o procedimento. Muito obrigado a todos pela atenção e um bom trabalho. Boa noite, meu nome é Pedro Paulo Ruiz, eu sou arquiteto da GIA e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o que é o plano diretor, tá? Vou fazer uma breve explicação aí para vocês, para que a gente consiga dar início aos trabalhos, dar início às nossas discussões da noite, tá? A GIA ela foi contratada para auxiliar o município na revisão do plano diretor e também na revisão da lei de uso e ocupação do solo, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o plano diretor. Após a aprovação do plano diretor, nós vamos realizar novos trabalhos, novas reuniões para discutir a lei de uso e ocupação do solo. Vou falar um pouquinho das duas hoje, tá? Conforme Constituição Federal de 88, o plano diretor é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, tá? Também obrigatório a sua revisão de 10 em 10 anos, e é esse o momento que nós nos encontramos, tá? Para realizar a revisão do plano diretor, nós vamos também utilizar uma outra lei um pouco mais recente, que é o Estatuto da Cidade. Ela é uma lei que acrescenta diretrizes e regras à política urbana, além de trazer alguns instrumentos de indução do desenvolvimento urbano. Importante salientar que o plano diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Queria falar um pouco sobre o que é a cidade. A cidade não é só o espaço físico que a gente habita, né? Não são só os limites físicos. A cidade é uma relação dinâmica de algum desses e de outros itens que estão aqui indicados para vocês, tá? Como a história de um povo, as suas relações sociais, políticas, econômicas. A cidade é um coletivo de uma sociedade e possui um conjunto de normas específicas. Essas normas específicas são suas leis, e dentre elas o plano diretor, que é uma das mais importantes, tá? Elas têm como objetivo organizar o bem-estar comum. Quando a lei é falha ou quando falta planejamento, acontecem alguns problemas no município. Esses são os riscos da falta de planejamento. Muito comum à maioria dos municípios do Brasil, e alguns deles também aparecem aqui no município de Valinhos. O plano diretor é instrumento técnico e político e deve compactuar interesses da sociedade, ou seja, ele não é um plano de governo do prefeito X ou do prefeito Y, tá? O prefeito ele não escolhe fazer o plano diretor cai com o prefeito, por conta da obrigatoriedade da sua revisão de 10 em 10 anos. Esse é o momento que nós estamos aí realizando essa revisão. A participação popular é muito importante e que para isso que seja realizado, nós estamos fazendo, além dessas reuniões, depois nós vamos fechar a minuta, né, do plano diretor e vão haver audiências públicas para discutir as propostas. Hoje nós não estamos aqui discutindo propostas. Hoje nós queremos escutar o que vocês têm a dizer a respeito do bairro, da área de vocês. Tá? O plano diretor estabelece diretrizes, normas, projetos e programas para o desenvolvimento da cidade e compreende, além da área urbana, também a área rural, todo o território do município. Essas são algumas das áreas de atuação do plano diretor. E nós vamos, inclusive, deixar esse slide aqui para vocês no final da apresentação, para que, se for necessário, vocês utilizem ele como base para, pelo menos, iniciar uma discussão, tá? Nessas mesas que estão aqui aos fundos. Esses são alguns itens que nós queremos escutar a opinião de vocês. Como é que está cada uma dessas áreas aqui, tá? Se vocês quiserem colocar outros apontamentos também, é possível, tá? Não precisa se prender só a isso. Importante dizer que o plano diretor ele é diferente da lei de uso e ocupação do solo. Os dois estão muito ligados, mas a lei de uso e ocupação do solo vai ser realizada num outro momento. Para explicar mais ou menos o que é, nada mais é que a divisão em pequenas áreas do bairro ou da região que tenham características e potencialidades diferentes. Uma área que tem uma potencialidade mais industrial, mais comercial e, portanto, os seus usos e a sua ocupação vão ser diferentes. O que significa o uso? Que tipo de atividade eu posso ter nessa área? Se eu posso montar um laboratório, uma fábrica ou só residência. E a ocupação do solo é a forma como ele vai ser ocupado. Qual é o recuo, qual a altura, quantos pavimentos. Normalmente isso vem numa tabelinha parecida com essa. Tá? Esse aqui é um exemplo do município de São Paulo, não é de Valinhos, não. Aqui são alguns itens que fazem parte também da lei de uso e ocupação do solo, mas eu não vou me estender neles nesse momento, porque não é o nosso foco. Tá? Voltando ao plano diretor. Nós vamos fazer a revisão do plano diretor 3, e essas são algumas das premissas que nós elencamos como mais importantes para a realização dessa revisão. Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que o IDH de Valinhos, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é um dos mais altos do Brasil. Nosso objetivo é manter e melhorar essa qualidade de vida do município. Esse é um dos itens mais importantes que devem ser tratados no plano diretor. Dinamizar a economia local, ou seja, trazer novas empresas, trazer o setor de serviços, trazer indústrias para que possam gerar renda, emprego,
e arrecadação para o município. Isso é muito importante, tá? Explorar o potencial turístico do município, que está também muito ligado com esses outros itens aqui, que seria conservar os bens históricos, arquitetônicos e culturais. Definir uma nova política de uso da água. Valinhos, por conta do seu IDH muito alto, atrai muita gente para o município. Ele tem um crescimento demográfico muito maior do que o estado de São Paulo e os municípios da região. Só que o município não pode crescer se seus recursos hídricos não acompanham esse crescimento. Então é muito importante a gente pensar nisso. Valinhos vai crescer, como que ele vai crescer? Tem que estar ligado aos recursos hídricos, tá? Promover a manutenção de usos rurais não poluentes em áreas de interesse ambiental é uma das formas como nós entendemos que possa auxiliar na conservação do meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável. Tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é o desenvolvimento sustentável. Nada mais é do que esses 3 pilares aqui. É isso que formam desenvolvimento sustentável. Ele é socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto. Se uma proposta, né, se uma ação não engloba esses 3 itens, ela não é sustentável. Tá? E é isso que a gente tem que pensar na elaboração das propostas, no momento da elaboração das propostas. Aqui só para comparar um pouquinho de Valinhos com a região metropolitana de Campinas, a região em si tem uma característica de forte vocação no setor de serviços e indústria, tá? E a gente não quer que Valinhos fique para trás nessa questão. Por isso, essa questão de trazer essas empresas, trazer essas indústrias, tá? É uma área de desenvolvimento econômico elevado e a localização é privilegiada, ou seja, vocês têm as melhores rodovias do Brasil aqui, vocês têm um aeroporto, vocês têm acesso a outras regiões metropolitanas muito importantes. Por isso a gente entende e acredita que Valinhos vai ser um dos municípios que mais vai crescer nos próximos 10 anos. E só para fechar a apresentação, eu queria falar um pouquinho de macrozoneamento. O macrozoneamento ele está contido no plano diretor, ele estabelece as diretrizes para o uso e ocupação, tá? Para a lei de uso e ocupação do solo, e ele é a escala mais ampla do ordenamento territorial, tá? Expressa as intenções do planejamento, ou seja, tudo que a gente discutir, a gente vai expressar graficamente no macrozoneamento. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Agora a gente vai deixar esse slide aqui para tentar auxiliar vocês a iniciar uma discussão. E eu gostaria de pedir que a Paula viesse aqui para apresentar os técnicos que vão acompanhar a discussão nas mesas. Eu posso só pedir uma coisa? Assim, a gente tem um cronograma para cumprir. A gente pode ir para as mesas e aí, se tiver alguma questão, pode levantar com os técnicos para que a gente possa discutir direto, porque senão a gente não consegue. Por favor, só para a gente ter um cronograma a seguir, vamos para as mesas e a gente abre essa discussão, pode ser? Plano? A gente está trabalhando no desenvolvimento do plano diretor. O cronograma de produtos específicos estão todos linkados com o Poder Executivo, com a Prefeitura. Tá? Eles depois podem te passar isso com uma... Não. O cronograma. Tá, o cronograma. Tá bom.
possivelmente, quando vocês colocaram nas premissas do Plano Diretor 4 de Valinhos essas prioridades, e que eu cumprimento vocês por elas, eu só gostaria de ter assim um esclarecimento com relação a dinamizar a economia local, porque você comentou que traria novas empresas para essa finalidade. A questão do potencial turístico do município veio num segundo momento, né, como terceiro item, mas ela estaria englobada também na dinâmica da economia local, tendo em vista que o potencial turístico pode trazer benefícios com o turismo econômico para o município, né? Então, de que maneira vocês estão dinamizando a economia local? Porque nós temos que verificar aqui aquilo que vocês já têm elaborado, aquilo que vocês já têm feito, e vocês estão nos inteirando daquilo que vocês já têm realizado. É isso? Não, eu entendi que vocês querem também a opinião dos munícipes pontualmente acerca dos seus bairros, é isso? Tá certo. Então, como assim, munícipe, e na visão de que eu não posso discutir a lei de uso e ocupação do solo, eu tenho que colocar pontualmente a visão munícipe pontual, local. É isso que vocês estão querendo? Desculpa, assim, você pode entrar no tema que você quiser. Tá, Hoje a gente como a gente está falando na dimensão de plano diretor, eu queria saber de que maneira eu pontuo a minha percepção nessa consideração, nessa dimensão mais ampla. Eu gostaria, veja, na condição de munícipe, eu gostaria de ser orientada por vocês aquilo que eu devo fazer. E não só pontualmente, até porque vocês estão falando que nós não podemos considerar a lei de uso e ocupação do solo, certo? Agora, não é o momento. O momento agora é a discussão. Não é que vocês não podem considerar a lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor, ele tem uma escala mais ampla, tá? E pela escala desse plano diretor, seria um bom momento a gente conseguir discutir aqueles itens, principalmente que estão naquela tabela que fala de saúde, educação. Não significa que você não pode entrar numa questão pontual, tá? Que, na verdade, se a gente começar a discutir lei de uso e ocupação do solo, a discussão vai rodar só em cima dessa questão. E eu concordo com vocês. Tá? E eu concordo com você. Eu acho que você está correto, mas de que maneira vocês estão nos direcionando para que a gente não fique falando só do aspecto pontual, mas na dimensão do plano diretor? Porque, à luz do conceito de sustentabilidade que você muito bem colocou, a gente precisa ter um plano diretor que seja socialmente justo, economicamente viável e adequadamente, ambientalmente adequado, não é isso? A questão de estar ambientalmente adequado, quando você coloca o item de adequação da nova política de uso da água, de que maneira nós vamos atender com essa nova política do uso da água a dinâmica da economia local? Como que nós vamos absorver novas empresas aqui com a escassez hídrica que nós estamos vivendo? Eu gostaria também de ter essa interação com vocês. Doutora, esse quadro aqui que o Pedro colocou são premissas, que são alguns pontos que os técnicos da prefeitura com a empresa detectaram e não tem um ordenamento. Não é o item 2 dinamizar, não é 2, são alguns. Tá? No PowerPoint que ele fez, ele pôs que tem muita gente que confunde o plano diretor com lei de zoneamento. Então ele só quis esclarecer isso. Só que é completamente ligado um ao outro. Tanto é que a lei de uso e ocupação vem logo na sequência. Aqui o intuito não é discutir as premissas que a prefeitura está colocando, e sim escutar o que vocês têm a colocar, tanto do plano diretor, se quiser alguma coisa pontual da lei de uso e ocupação do solo. Agora eu vou pedir também, para a gente não tirar o foco da nossa reunião, algumas questões a gente pode tratar separadamente, senão nós temos todo um planejamento que nós temos a cumprir. Tá ok?
A fase de receber o que a prefeitura elaborou, ela é próxima depois dessa. Então, o que se entende aqui, que é o mais importante é escutar o que vocês têm de necessidade na região de vocês. Foi setorizado por esse motivo. Então, tudo que vocês acham que está precisando, qual é a carência, o que poderia ser melhorado, aonde que seria uma área que seria boa para isso, para aquilo, etc. Essa é a ideia. Porque não tem um produto ainda do município para apresentar para vocês. Na verdade, o partido desse produto é aqui com vocês. Então, depois que vocês passarem, isso daí vai ser levantado para o corpo técnico, para a empresa que está fazendo, aí vai ter novas reuniões como essas de apresentação, entendeu? É uma fase bem preliminar. Por isso, que às vezes gera essa confusão. Por isso que a gente fala que é inédito, porque realmente é inédito a ideia de colher de vocês primeiro um partido para poder fazer o serviço a posterior. Então, não acha que é só ouvindo, depois vai ter o retorno. Está tendo um complemento. Eu queria só... Isso, toda a continuidade. Depois vai ser discutido o projeto e depois ainda, quando a gente fala para não misturar acionamento, porque vai ter a hora dele, depois do plano diretor. Eu queria só pontuar, então é exatamente isso que o Eduardo estava falando. Depois que a gente desenvolver, baseado no que vocês passarem para a gente, o diagnóstico da empresa junto com o município e as propostas também da prefeitura, vai ter um momento que vão ser as audiências públicas. Aí nós voltamos a nos reunir e aí nós vamos discutir propostas. Vai ser uma outra dinâmica, tá? Mas não vai deixar... a participação popular está garantida na discussão das propostas. E agora eu gostaria de convidar vocês a se dividirem em 2 grupos e, se vocês puderem ir cada um para uma mesa, a gente começa a conversar a respeito das questões da região, tá ok? Obrigado. Gente, meu nome é Paula, eu trabalho na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, eu sou a relatora desse setor. Os técnicos que vão apoiá-los na leitura do mapa são o Botura do DAI e o Pedro Marcon, da Secretaria de Obras. Por favor, eu pediria que vocês se dividissem em 2 grupos e se dirigissem às 2 mesas para que a gente iniciasse as discussões e depois entre vocês vão escolher uma pessoa para que essa pessoa redija as sugestões. Gente, importante dizer que aqui não existe consenso nessas mesas, não vai existir consenso. Todas as pessoas têm direito de deixar a sua opinião consignada, seja ela maioria ou minoria, tá? Por favor, vamos iniciar o trabalho? Gente, por favor, quem não assinou a lista de presença, ela está na entrada, tá? Obrigada.